Pronto. Como tem uma pessoa que não vai poder acompanhar por conta de internet, para variar, né? Então, eu estou gravando aí, o pessoal vai acompanhar pela aula gravada na plataforma. A gente já havia conversado sobre a competência 5, mas eu tenho visto aí que aí alguns alunos ainda estão com um pouco de dificuldade digamos assim, para trabalhar melhor o que se quer de vocês na competência 5, tá bom? Tá? Como eu falei, né? Só recapitulando aqui a parte teórica, a gente precisa de uma proposta de intervenção para o problema apresentado, ou seja, primeiro ponto, você vai ter que apresentar soluções ou intervenções sociais em função do problema apresentado, em função do tema e considerando também a discussão que você desenvolve. Então, ela deve estar diretamente amarrada à discussão que você desenvolveu, tá bom? Então, assim, o que é que eu coloquei como problema, o que eu apresentei como problema, é a partir daí que eu vou elaborar as minhas intervenções. As minhas intervenções serão em função desse problema, tá bom? Aqui é uma justificativa porque se pede uma proposta de intervenção, né? O estudante tem que apresentar o quê? Pleno desenvolvimento, né? E preparo para o exercício de cidadania, é isso? Então, assim, tem que ser uma proposta cidadã, uma proposta ética pautada nos direitos humanos, tá? Parte teórica. Mas, como se coloca aqui no material, exatamente esse material de treinamento, o aluno tem que se mostrar como protagonista por meio, por exemplo, da produção de uma dissertação argumentativa, que intervém no problema, elaborando propostas articuladas e pertinentes à sua visão em questão. É por meio da competência 5 que se verifica se você demonstra protagonismo, ou seja, se você constrói conhecimentos para a produção de uma dissertação, que além de se posicionar de uma maneira crítica, propõe alguma coisa para tentar minimizar os problemas discutidos, tá? Então, é preciso buscar, aqui é importante, é preciso buscar propostas, deixa eu ver aqui, propostas com caráter interventivo, ou seja, o desejo de intervir em alguma situação a fim de modificar essa situação. Aí sim. Então, o que você vai trazer como proposta, ela tem que, pelo menos, modificar de alguma forma o que foi discutido. Tá? Se realmente essa proposta, se as ações dessa proposta que você sugere demonstram capacidade de modificação da discussão desenvolvida, aí nós já temos uma coisa muito positiva, tá? Você realmente vai intervir, você está intervindo na discussão, tá bom? Então, por conta disso, algumas estruturas linguísticas vão surgir naturalmente, né? Algumas estruturas linguísticas vão surgir. Deixa eu ver aqui como é normal, né? Como é o caso, por exemplo, o verbo modalizador. O governo deve, não é isso? A família deve, o Estado deve, por meio disso, né? Então, construções do verbo ser com mais o adjetivo. É necessário, é preciso, é importante, é fundamental. Então, essas expressões elas vão aparecendo ao longo da proposta de intervenção, tá? Porque elas vão conduzindo o chamado texto injuntivo, né? Aquele texto de obrigação, vamos dizer assim, né? Você tem algumas expressões aí que remetem a essa necessidade de se desenvolver alguma coisa, né? De se fazer alguma coisa, de promover alguma ação, tá? Então, essas expressões naturalmente vão poder aparecer. É necessário, é dever, é importante, é preciso, tá bom? Não precisa forçar a barra, é fulcral, não precisa dizer que é fulcral, tá bom? Então, aqui, ó, respeitando o conceito de unidade textual, evidencia-se o diálogo da competência 5 com as competências 2 e 3, uma vez que a construção da proposta de intervenção se relaciona à abordagem do tema e assunto. Ou seja, em outras palavras, a proposta de intervenção, antes de mais nada, já é uma estratégia argumentativa, né? Então, ela, de certa forma, ela está muito ligada às competências 2 e à competência 3, tá certo? Então, não sei se uma das aulas foi a Bia que me perguntou se eu tenho duas propostas e eu faço uma completa, muito bem detalhada, e a outra não muito bem detalhada, se ela perderia na 5. Provavelmente não perderia na 5, porque tem uma completa, mas pode complicar um pouquinho na 3, porque a proposta de intervenção já é uma
estratégia já é considerada uma estratégia argumentativa. Tá bom? Então, vamos lá. Opa, aqui foi a repetição. Bem, aqui nós temos uma parte teórica interessante. Com o objetivo de interferir no problema apresentado pelo tema, a proposta deve exprimir minimamente o que tem que ser feito de maneira ativa. Ou seja, tem que mostrar um mínimo de ação que se possa concretizar, ou seja, ser feito de maneira ativa. Nesse sentido, a ação é o elemento essencial, que vai auxiliar na identificação da proposta. Aí, como a ação é elemento essencial, ela se relaciona a um agente, lógico, que é o indicado adequadamente para executar essa ação. A partir dessa ação, o agente, eu tenho que saber qual é o modo ou meio que esse agente vai utilizar para desenvolver essa ação. E, claro, qual é o efeito que ele espera com a ação, né? Qual é o efeito pretendido ou alcançado. Esses elementos compõem uma proposta de intervenção que deve apresentar ainda o detalhamento da ação ou do modo meio de execução para ser avaliado na matriz de referência. Pode ser o detalhamento da ação, do modo meio, pode ser o efeito, o detalhamento da finalidade, como eu já coloquei, pode ser o detalhamento do próprio agente. De um modo geral, muitos alunos gostam de detalhar a ação ou o modo meio. Tá? Isso é uma questão que eu percebo. Não sei se é porque você acha mais fácil, mas assim, o importante é que esse detalhamento deixe a proposta mais concreta, tá bom? Mais efetiva. O importante é isso, tá bom? Então, olha só. A proposta de intervenção muito bem elaborada, de forma detalhada, é aquela que apresenta os 4 elementos: a agente, ação, modo meio, finalidade e o detalhamento, tá bom? Agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de algumas situações relacionadas a cada um desses elementos. O que é a ação, o que é o agente, o que é o modo meio, o que é a finalidade e o detalhamento, tá bom? Olha só. A ação interventiva é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado. É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado. A pergunta a ser respondida é a fim de identificar essa ação. O que deve ser feito? Né? Então, você tem aqui exemplos de ações nulas, consideradas nulas. É necessário, faz-se necessário, deve-se ter consciência, é importante se conscientizar, preciso pôr a mão na consciência, é preciso conscientizar as pessoas, tá certo? Essa questão de conscientização, ela deve vir como uma segunda ação, né? Como uma finalidade, vamos dizer assim, tá? É necessário, é dever do Estado propor estratégias pedagógicas com o intuito de conscientizar e tal, tá? Então, assim, é mais interessante você colocar ações concretas, tá bom? E não uma proposta abstrata como a ideia de conscientizar, ok? Então, ela vai ser considerada nula. Outra ação nula: é necessário prestar atenção, é preciso ficar atento. Note que é uma construção assim meio vaga, meio abstrata, né? Ó, aqui, a própria construção sintática: é preciso ter mais tolerância, é preciso adotar uma postura sem preconceitos. Ou devemos respeitar uns aos outros ou nos respeitar como pessoa. Precisa amar o próximo como se não houvesse o amanhã, tá certo? É preciso respeitar o próximo, é preciso tornar pessoas melhores. As ações, turma, devem ser ações concretas, né? Olha outro exemplo de ação nula: deve-se viver em harmonia com Deus, né? Ou então devemos ter o direito de quê, né? Então vamos ver aqui. Então assim, algumas ações, como eu sugeri, né? Como eu já falei, algumas ações concretas. O Estado deve propor medidas provisórias, o Estado deve fiscalizar. Se vocês têm um materialzinho aí, foi exatamente da última aula, penúltima aula, se não me falha a memória, e eu trouxe lá algumas ações, tá bom? Eu trouxe algumas ações. E aí, com esses textos que eu entreguei para vocês agora, eu vi assim, não, eu vou dar mais uma reforçada nessa parte de proposta de intervenção, tá bom? Então, propor estratégias, fiscalizar, punir, tá certo? Educar, disciplinar, fiscalizar e assim sucessivamente. Essas são ações concretas, tá? São ações concretas, de fato. Outro elemento, agente. Então, o elemento agente se relaciona diretamente à ação, né? Diz respeito ao ator social para executar essa ação interventiva que se propõe. Para determinar o agente, deve considerar o problema abordado
pelo tema sobre o qual se deseja intervir e a ação interventiva apresentada. Apesar de os atores sociais variarem em função do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação. Ação individual, tá certo? O indivíduo em si, ele pode ser um agente social, um agente familiar, tá certo? A família em si, o comunitário, né? Você tem, por exemplo, nos bairros, né? Vocês têm as associações de bairros, né? Associações de bairro que pode ser um agente social, o social, o político, o governamental e o mundial, tá? O mundial, ONU, o BIRD, a Organização das Nações Unidas, né? Que é a ONU. Você tem, tá certo? As organizações não governamentais internacionais, né, como os Médicos Sem Fronteira, tá ok? E aí a pergunta a ser respondida se você vai conseguir identificar. Para você identificar o agente da ação é quem executa. Aí você vai buscar o agente, tá certo? Quem é que vai executar a ação? Então, a ação, a pergunta para a ação, né? O que deve ser feito? Aí você tem aí como resposta a ação. E quem executa, você vai ter como resposta o agente, tá bom? Agentes que podem aparecer no texto, né? A justiça deve aplicar a detenção ou a multa, aqui é considerado pelo Enem um agente social. Uma solução seria, outro exemplo, a elaboração de campanhas pela mídia, aqui seria um agente social. Terceiro exemplo, uma boa alternativa para evitar esse problema é que o Estado civil, olha só, o Estado aparecendo aí especificado, né? Muitos colocam apenas Estado, e aqui tem o Estado civil, né? Em parceria com quem? Com as instituições de ensino, olha só, então, em parceria aí com as instituições de ensino. Outra, para solucionar o problema da intolerância religiosa, a família. Então, você vê aqui a questão de religiosa, né? Questão religiosa e tolerância, a família aparece como um agente pertinente, né? Bem, autoridades, o papel das autoridades, aqui, claro, o Enem permite, né? Mas eu tenho sugerido a vocês, por que não especificar esses agentes? Por exemplo, autoridades, que autoridades? Autoridades federais, autoridades municipais ou autoridades estaduais, tá bom? Então é importante você especificar, você inclusive traz mais repertório para a própria proposta de intervenção. Bem, na sexta, ó, entretanto, para facilitar esse canal, como auxílio do governo federal, a criação de um disque denúncias, tá certo? Então, com auxílio do governo federal. Então, eu tenho aqui agente social, governo federal, né? Tem aqueles que são, digamos assim, mais conhecidos, né, como agentes sociais. O governo federal, que é o Estado, a família, tá certo? A sociedade civil organizada, as organizações não governamentais, a igreja, tá bom? A iniciativa privada com fins lucrativos. Então, você tem alguns agentes sociais aí que podem ser manipulados no decorrer das propostas de intervenção de vocês, tá bom? O modo ou meio é o elemento que diz respeito à maneira ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. Esse elemento dialoga diretamente com a execuibilidade da ação e revela o quanto ela é plausível e factível, características indispensáveis da proposta de intervenção. Então, o modo meio, ele contribui para que a proposta vá se concretizando cada vez mais, não é isso? Então, é necessário que o Estado promova fiscalizações por meio de força-tarefa da Polícia Federal unida à Polícia Civil, entendeu? Então, assim, ela vai concretizando ainda mais a proposta de intervenção, tá? Ele vem com essa função, né? É muito importante nesse sentido, tá? Então, vem aqui alguns exemplos bem simples do Enem, tá? Ó, a mídia pode, por intermédio de propagandas, tá bom? Por intermédio de propagandas. Então, aqui eu tenho o modo meio já marcado. Cada indivíduo deve se inserir no seu âmbito, o âmbito como ator social, ó, se inserir como ator social, tá certo? Modo meio, denunciando e repudiando essas práticas. Então, aqui é simples, o Enem permite, mas eu acredito que vocês possam se estender, explorar mais, né? Cada indivíduo deve se inserir, né, como um ator social perante essa problemática, denunciando e repudiando essas práticas, né? Então, quanto mais específicos, quanto mais detalhistas vocês forem, melhor para indicar esses elementos, tá bom? E aqui nós temos agente, ação, modo meio,
finalidade, né? Aqui a gente tem a finalidade, tá? Então, finalidade é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação interventiva proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. Geralmente vocês trazem uma estrutura de finalidade, tá bom? Mas pode ser de consequência ou conclusão. A pergunta a ser respondida para identificar esse elemento é: para que você vai colocar uma ação em prática? Deixa eu ver aqui. A pergunta, né, do modo meio, né, a ser respondida é como se executa e por meio de que se executa. Essas perguntas automaticamente vocês vão absorvendo, né? A ideia é que vocês absorvam essas perguntas, porque naturalmente quando vocês forem construindo a proposta de intervenção, vocês vão mesmo se perguntando para saber se vocês identificam os elementos ou se vocês de fato colocaram esses elementos na proposta de intervenção. Bem, estruturas que indicam efeito, tá bom? Estruturas que indicam efeito. Aí eu tenho: o governo e a população devem promover palestras a fim de ou para mostrar as diversas religiões. Então, estrutura para mostrar as diversas religiões existentes no país, tá bom? Então, aqui a própria preposição aqui para dá a ideia de finalidade. Outro exemplo: uma medida preventiva para combater a intolerância deve ir através da família. Preventiva para combater a intolerância, ó, intercalada aqui, né? Então, para combater a intolerância, deve ir através da família com conversas construtivas e repressão. 3. É necessária a criação de campanhas governamentais que estimulem o respeito para com outras religiões, atingindo, dessa forma, a população adulta. Pronto, tá certo? E na quarta eu tenho aí: a mídia, como difusora de informações, deve promover propagandas e ficções com engajamento e conscientização da população, com isso promovendo melhor a alteração social. Turma, aquele resumozinho que eu entreguei para vocês em slides, ele é muito bom porque ele explora o último elemento que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o detalhamento, né? Não sei se vocês estão lembrados, que ele traz aqueles slidezinhos que eu coloquei no grupo já no finalzinho da aula, né? Como detalhar o agente, como detalhar a ação, como detalhar o modo meio, como detalhar o efeito e como fazer um detalhamento, né? Pronto, como detalhar o efeito, perdão, esse detalhe é 4, agente, ação, modo meio e finalidade, tá certo? Então, ele traz lá exatamente exemplos de como detalhar cada um desses elementos, tá bom? Então, vamos lá. E o detalhamento é um item que não pertence ao grupo dos elementos, mas revela-se importante recurso de convergência entre eles e possui papel fundamental na distinção entre os níveis 3 e 4 e 4 e 5. Só que, de acordo com o último treinamento, o detalhamento hoje é, sim, um elemento. Esse material aqui ele não havia trazido ainda essa informação, mas o detalhamento é, sim, ainda hoje um elemento. É tão tal que, se você deixar de trazer o detalhamento, deixar de trazer o detalhamento, você não vai tirar os 200 pontos, né? Só chega no máximo a 160. Ele tem que acrescentar informação: a ação ao modo meio, tá bom? Não deixe de observar isso aqui: a ação ao modo meio e a finalidade. A ação ao modo meio, a finalidade e ao agente também, tá? Esse aqui ele não está atualizado, mas você pode detalhar o agente, o modo meio, a ação ou a própria finalidade. Só que assim, você percebe pelos dois materiais que se enfatiza muito a ação em modo meio, né? Então, cabe a vocês aí verem o que é que vocês vão detalhar, o que é que vai ser mais interessante para a estrutura de detalhamento das propostas de vocês, tá? Então, exemplos de detalhamento. Alguns alunos disseram que tinham dificuldade em relação ao detalhamento, né? Na semana passada, na outra aula. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Fica claro, portanto, a importância da implementação de campanhas a nível nacional, as quais visam despertar o respeito à cultura religiosa através da mídia. Através da mídia, aí detalhando aqui a mídia, ó, que tem grande influência sobre a população, como postos de saúde, escolas e outros, escolas rodoviárias, entre outros. Tá bom? Então, aqui eu tenho um detalhamento, é isso? Ó, a importância de implementar campanhas a nível nacional, que tem grande influência, perdão, não é a mídia, perdão, que tem grande influência sobre a população, né? Campanhas a nível nacional, que tem grande influência sobre a população, como postos de saúde, escolas rodoviárias, entre outros. Então, aqui eu tenho um detalhamento
específico, um detalhamento evidente na proposta de intervenção, tá? Exatamente em função digamos assim, da ação, né, que são a implementação, né, que é a implementação de campanhas em nível nacional, tá bom? No segundo exemplo eu tenho, o governo deve aumentar a rigorosidade das leis que facilitam a denúncia de quem sofre preconceito religioso. Se você comparar o primeiro exemplo com esse segundo exemplo, o segundo exemplo está bem simples, tá bom? Está bem simples. E eu tenho chamado a atenção de vocês para que isso não aconteça, porque abre margem para o corretor, mas isso aqui não ficou muito bem detalhado e tudo. Então, dá uma detalhadazinha mais legal, enfatiza um pouco mais o detalhamento, entendeu? Que é exatamente para não abrir margem para você ser penalizado por um corretor. Bem, terceiro, o papel das autoridades é ouvir os representantes religiosos e, através do diálogo, sancionar leis, especificando leis que não embarguem suas manifestações e protejam-os. Então, eu tenho aqui uma oração restritiva, tá certo? Uma oração restritiva para leis, e essa restrição aí, essa especificidade é um detalhamento para leis, tá certo? Então, você tem aí 3 exemplos e um quarto aqui de detalhamento, né? Os órgãos de competência responsáveis pelos direitos humanos deveriam punir. Como? Explicando aqui a uma expressão explicativa intercalada. Deveriam punir com mais rigidez e cautela pessoas que praticam esse tipo de desfeita. Então, dos 4 exemplos, eu particularmente gostei mais do primeiro e do terceiro, tá bom? Então, inclusive o terceiro, ele é bom, não é isso? É uma oração especificativa, né? Uma oração restritiva, e ele não é tão grande quanto o primeiro, mas aí você abre margem para que esse detalhamento ele possa vir vir neste elemento, né, que é a ação, e vir em outro elemento como a finalidade. Então aí você tem um detalhamento duplo, né, de 2 agentes, no caso da ação e da finalidade. Então eu acho que fica interessante que você tentar dividir, né, distribuir aí em 2, quem sabe 3, ou um muito bem detalhado, um dos elementos muito bem detalhado. Aí você escolhe qual é o mais prático, qual é o mais viável para você na hora de fazer a proposta e, consequentemente, seu detalhamento. Tá? Então, ó, aqui eu tenho o seguinte. Aqui, de 0 a 200. 0, 40. Aqui é 40. 2 é 80. 3 é 120. 4 é 160 pontos. E 5 é 200 pontos na proposta de intervenção. Elabora a proposta para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Né? Isso aqui a gente já sabe, respeitar os direitos humanos. Então, eu não vou mexer com 0 porque vocês não deixam de apresentar. Também não vi nenhum aluno tangenciando, né? Também não vi ninguém colocando apenas 2 elementos válidos. Aí, para tirar 120 pontos, basta colocar 3 elementos. Para tirar 160 pontos, são 3 elementos válidos mais o detalhamento ou 4 elementos válidos. Claro que vocês querem tirar 200 pontos, obrigatoriamente vocês não devem ter os 5 elementos, ou seja, agente, ação, modo meio, efeito, mais detalhamento. Então, são esses os elementos que devem compor a proposta de intervenção de vocês e tirar 200 pontos, tá bom? Então, resumindo, aqui são as perguntinhas. Agente, quem executa a ação, é isso? A ação, o que deve ser feito. Modo meio, por meio de que deve ser feito, como deve ser feito. O efeito, para que se deve fazer essa ação, para que se deve colocar essa ação em prática. E o detalhamento é uma justificativa, uma explicação, uma exemplificação, uma especificação, uma postura que se adota em relação à ação, tá bom? Orações de estruturas explicativas, justificativas de exemplificação ou adjuntos adverbiais de modo, lá para o modo meio, né? Por meio de, tá certo? De tal de tal forma não, perdão. Por meio de, por intermédio de, tá certo? Através de. Então vocês podem usar essas expressões porque vão marcando a presença do modo meio, tá bom? Aí eu tenho uma proposta de intervenção, eu queria que vocês fizessem uma leitura rápida dela, e aí na sequência eu vou procurar com vocês os elementos que compõem essa proposta. Deem uma olhadinha aí. Tentem vocês mesmos identificar e depois eu converso com vocês, tá bom? Vejam aí.
Pronto? Então, vamos identificar, né? Cada um dos elementos. Vamos ver aqui. Logo, o uso inadequado das mídias sociais precisa ser combatido. Essa frasezinha aqui, eu já falei da importância dela para vocês. É aquela frase que traz o operador argumentativo de conclusão e traz uma síntese do que foi discutido, do assunto sobre o qual foi discutido, tá? Quando o aluno faz esse tipo de construção, é interessante que ele retome, né? Ó, se ele diz o uso inadequado das mídias precisa ser combatido, essa expressão aqui é importante. Para tanto, ou seja, para ser combatido, esse para tanto remete a essa ideia, a essa necessidade de ser combatido, tá bom? Então, para tanto, ou para isso, ou para que isso ocorra. Então, essas expressões, elas marcam a ligação dessa frase síntese da conclusão com a própria proposta de intervenção que virá na frente, que deve vir na frente, tá bom? Então, eu tenho aí, logo, né, operador argumentativo de conclusão, o uso inadequado das mídias sociais precisa ser combatido. Aí eu tenho a frase síntese. O para tanto resgata essa possibilidade, essa ideia, e aí a gente vai trazendo os elementos que compõem a proposta. Para tanto, o Estado, agente, ok? Agente social. Deve, ação, continuando a ação, desenvolver leis, aqui é a ação, tá bom? Então vamos lá. Modo meio, por meio de propostas constitucionais do Legislativo, modo meio, tá? Vamos procurar aqui o detalhamento, desenvolver leis. Que tipo de leis? Aí eu tenho, ó, que visem a punição dos indivíduos que promovam comportamentos discriminatórios. O que é isso aqui? Detalhamento. Tá bem? Aí o detalhamento. Aí eu voltei aqui, com que finalidade eu sugiro essa ação? Com o objetivo de coibir práticas preconceituosas e assegurar um meio digital mais seguro a todos. Pronto. Então, nesse primeiro momento, eu tenho o Estado, agente, deve ação por meio de proposta, por meio de modo meio, perdão, detalhamento que visem a punição dos indivíduos com o objetivo de coibir práticas preconceituosas. Então, eu tenho só nesse primeiro momento, eu tenho 5 elementos muito bem postos, tá certo? Apareceu o verbozinho do jeito que eu falei, ó, né? Que aponta, né, para uma situação, né? Aponta o que deve ser feito. Essa expressãozinha aqui marca muito bem o modo meio, por meio de, tá certo? E essa expressão, como outras, marca a finalidade da proposta de intervenção, tá bom? Então, você nota aqui que existe uma proposta muito bem organizada e outra coisa, turma, muito fácil de identificar os elementos que a compõem, entendeu? Isso é importante para o corretor. Tá? É muito importante para que a gente deixe isso bem nítido para o corretor na hora de ele avaliar seu texto, tá bom? Bem, segundo momento da proposta, vamos lá. Ademais, a escola... Opa! A escola, a gente, tá certo? Necessita orientar a população em relação à utilização responsável das redes sociais. Aqui, na realidade, até aqui a ação, perdão. Até aqui a ação. Aí eu tenho um detalhamentozinho, ó. Orientar a população. Como? Aí ele explica como a ação, ó. Em relação à utilização responsável das redes sociais. Pronto. Detalhamento. Aí eu tenho aqui modo meio, por meio da realização de simpósios educacionais, tá certo? Educacionais. Aí eu vou voltar aqui de novo, porque eu tenho um novo detalhamento do modo meio, ó, os quais contém. Turma, se contém aí com acento agudo não dá certo não, viu? Contém com acento circunflexo, que é o verbo conter. Os quais contém, tá certo? Contém. Não, é contém, perdão. E é contém com acento circunflexo. É no sentido do verbo contar, não tem acento não, me perdi. Não tem o acento, viu? Os quais contém com palestras e debates acerca do assunto, detalhamento de novo,
E aí, por último, nós temos o que? A finalidade, tá bom? Nós temos aí a finalidade, tá bom? Marcando aqui para vocês. Ó, a expressãozinha de finalidade aparecendo de novo, ó, a fim de desenvolver a consciência das pessoas sobre as consequências à saúde mental, física dos indivíduos. Dessa forma, os percalços referentes a essa questão poderão ser mitigados. Pronto, eu tenho aí uma propostazinha simples, um parágrafozinho de conclusão simples e com a estruturazinha toda organizada para apresentar os elementos que compõem a proposta de intervenção ao corretor, viu, turma? Então, aqui você tem uma proposta muito bem articulada, tá? Uma propostazinha de intervenção muito bem articulada, provavelmente esteja muito bem articulada com a discussão textual, tá bom? Com a discussão que foi promovida lá no texto, tá? Então, proposta de intervenção. Quanto à estrutura, apresentar os 5 elementos, dá uma visão bacana para o modo meio, tá? Não se esquece do modo meio, ele é muito importante nesse sentido, tá certo? O modo meio, ele é que vai dar um destaque para essa proposta de intervenção, tá bom? Ter cuidado com ele. Como eu disse, algumas expressões vão marcando esses elementos que compõem a proposta, né? No caso, a própria ação em si, não é isso? A ação em si deve, o Estado precisa, né? O modo meio, por meio de, por intermédio de, né? Com propostas constitucionais, tá bom? A finalidade é muito bem marcada com o objetivo de, né? Com a finalidade de, né? Com o intuito de, com o fito de. E o detalhamento ele pode aparecer por orações justificativas, orações explicativas, justificativas, adjuntos adverbiais de modo, né, para explicar o modo meio, né, tá bom? Muito mais detalhado ainda. Então, assim, essas expressões devem ficar bem marcadas, não deixem de fazer isso. Só reforçando aqui, ó, essa primeira frase aqui é uma síntese, uma retomada, um resgate que foi discutido, e esta última, deixa eu ver aqui, esta última aqui é um fechamento do parágrafo de conclusão, que é bem-vinda. Se você tiver espaço, é bem-vinda para não deixar, digamos assim, um parágrafo por incompleto, né? Fechar logo, né? Abrir o parágrafo com a síntese, fecha o parágrafo com uma reflexão após a proposta. Você tem aqui 3 partes. Você aqui tem 3 partes da proposta de intervenção, né? O início, que é a síntese que foi discutido, o meio, que é a proposta especificamente, né, a proposta em si, e o fechamento do parágrafo com essa frase síntese. Então, fica válida essa dica aí para vocês, tá bom? Então, não tem como se perder com essa estrutura. Tá beleza? Então, é exatamente essa a minha preocupação, porque eu vi que alguns alunos ainda estão um pouquinho ainda sem prática em relação à proposta de intervenção, por isso esse reforço para esse elemento que compõe o texto, né? No caso, essa conclusão, tá? Que geralmente a proposta de intervenção vem como conclusão, tá bom? Então, basicamente, a parte teórica é essa. E o tema de hoje para vocês é mobilização social dos brasileiros frente à política. Peguem aí o material, tá bom? Dê 10 minutos para eu tomar uma águazinha, tomar um cafezinho e eu volto para a gente conversar bem sobre esse tema, porque ele é um tema bastante interessante. Tá certo? Então, 10 minutinhos, temperar a voz, 10 minutinhos e a gente volta já já, tá bom? Antes disso, vocês não querem fazer nenhuma pergunta não em relação à parte da competência 5? Ficou alguma dúvida? Não. Se quiserem fazer alguma pergunta, joguem no chat, que aí quando eu voltar eu respondo para vocês, tá bom? Quem quiser pode mandar, inclusive, a pergunta no privado, tá certo? Até daqui a 10 minutos, tá? Já, já.
Vamos lá, turma. Deu tempo, né? Deu tempinho? Vejam aí o tema. Para quem entrou na plataforma agora, para quem entrou no grupo, o materialzinho está lá no WhatsApp, tá? Materialzinho sobre revisão de competência 5 e esse material agora de redação para produção de texto. Tá? Mobilização social dos brasileiros frente à política, tá bom? Reflexãozinha muito importante aqui sobre capacidade de mobilização social dos brasileiros, né? Nossa capacidade de mobilização em relação à política nacional, tá? Então, como a gente se comporta diante disso, né? Diante desse assunto que é muito importante, que requer conhecimento, que requer estudo, que requer acompanhamento, que requer disciplina, que requer ética, que requer tolerância, tá certo? Discussão, debate e não agressão, não é isso? Então, mais ou menos isso. E como essa mobilização social interfere na política nacional. Você pode fazer essa relação no texto, você pode fazer essa relação de causa e consequência. Mobilização social dos brasileiros e as consequências dessa mobilização social frente à política nacional. Como as mobilizações sociais dos brasileiros interferem na política nacional. Aí você pode levar em consideração o que se esperava ou o que se tem hoje em relação a essa mobilização social. Tá bom? Vamos ver o que mais. Trouxe aqui uns textos de apoio para vocês. Então, o contexto político brasileiro, o que é que nós temos aí? Manifestações. Quando se trata de manifestações, nós tivemos as manifestações de 2013, né, que foi a hashtag Vem Pra Rua, né? Hashtag Vem Pra Rua. Aí teve toda uma conjuntura de reflexão sobre o governo daquela época, é isso? Mais ou menos 1 milhão de pessoas foram para a rua protestar. Manifestações de 2015 também foi uma sequência, né? Foi de certa forma uma consequência dessa de 2013. Nós tivemos aí 2 milhões e pouco de manifestantes em 22 estados do país, foi bem mais abrangente, entendeu? Levando em consideração manifestações contra a crise política mesmo, entendeu? Crise política, os descasos políticos, os desmandos políticos, né? As manifestações contra a corrupção política no cenário nacional, entendeu? O desrespeito ao voto do cidadão, até porque o voto é uma forma concreta de se manifestar, tá bom? E as manifestações mais recentes é de 2016, né? Pré-eleições, né? Pré-eleições para presidente do Brasil, né? Então, ela também foi muito forte. Se não me falha a memória, foi nessa aqui que as pessoas chegaram a subir lá no Planalto, entendeu? Então, assim, a gente tem, digamos assim, uma força, inclusive, é garantido constitucionalmente o direito de se manifestar, desde que não cause problemas, né, depredações ou interfira na manifestação em uma manifestação que esteja acontecendo também, exatamente para evitar violência, tudo, tá certo? Além dessas manifestações, claro que nós tivemos outras no país, né? Tivemos outras políticas, uma bem importante foi a manifestação dos caras pintadas, não é isso? Nós tivemos aí manifestação diretas já, né, para o voto direto, para o voto popular. Essa manifestação dos caras pintadas que estava relacionada ao Fora Collor, né, na década de 90, se me fala, 94, mais ou menos naquela época, né? Antes disso, antes do Fora Collor, dos caras pintadas, nós tivemos uma manifestação a favor dos diretas já, né, do voto direto, né, porque o voto até então era um voto fechado, não era um voto aberto ao público. Tá? Então, tivemos aí alguns exemplos de manifestações políticas. A própria manifestação social que ocorreu na década de 60 é uma grande manifestação política. Então, se a gente for pegar esses exemplos, né, você pega na década de 60, manifestação social, manifestação das pessoas contra o regime daquela época. Você pega manifestação social mais dentro do espaço democrático, né, diretas já, tá certo? Foi na época da ditadura fria. Tá? Aí você pega o Fora Collor, caras pintados, então você vai percebendo
ao longo dessas manifestações, a gente vai criando uma certa, digamos assim, ambiente político, tá certo? A gente vai criando, a gente vai conduzindo, tá bom? Claro que existem manifestações que são pertinentes, né? Que elas trazem efeitos positivos, né? Por exemplo, para muitos, né? Acredito que para muitos a manifestação na época da ditadura ela foi positiva, tá certo? Que o cidadão passou a ter mais voz, tá certo? Claro que foram, digamos assim, foi a preço muito caro, né? Preço inclusive de vidas de pessoas exiladas, entendeu? Mas trouxe um benefício fortíssimo, né? O direito de se manifestar ficou mais claro, ficou mais evidente ao longo dos anos, tá bom? Você tem o direito de criticar o próprio governo, tá certo? Até então não se podia fazer isso. Então a gente ganhou esse direito de fazer críticas ao governo, tá certo? Espero que a gente continue podendo fazer essas críticas, até para a gente conduzir da melhor maneira possível com essas manifestações. Bem, aí nós temos aí o seguinte, claro que isso aí é uma charge, é uma crítica, não é isso? A importância do voto consciente, né? Até porque, como eu disse, o voto é uma mobilização social, o voto é uma manifestação social, tá certo? Frente à política. Você se manifesta quando você escolhe ali, quando você escolhe ou quando você é induzido a escolher, não sei como é que funciona para muitos, entendeu? Então, o voto acaba te favorecendo escolher representantes públicos que possam conduzir da melhor maneira possível o Estado, né? O Estado social civil, né? Então, é uma importante ferramenta, é uma importante manifestação social. O voto embora para muitos não seja algo, digamos assim, como uma tarefa de obrigação, como uma tarefa social apenas de obrigação e não uma tarefa social de transformação política, né? Infelizmente, muitos veem dessa forma. Né? Aí eu tenho características de um voto consciente, manifestação social consciente. Conhecimento sobre os cargos para os quais os candidatos estão concorrendo. Aí eu faço uma pergunta. Vocês acham que quantos brasileiros votantes têm consciência disso? Tá bom? Sobre os cargos para os quais os candidatos estão concorrendo, né? Qual a importância de um senador, a importância de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, o próprio presidente, entendeu? Então, assim, como se relacionam esses cargos, desde o mais, digamos, mais próximo das pessoas, que é o vereador, aí passando pelos deputados estadual e federal, chegando aos senadores e aí chegando até o presidente, né? Então, quem é o mais importante aí? Será que existe um cargo mais importante? É isso? Parece assim, que o que mais importa é o do presidente, quando na realidade a gente tem bem que o vereador, que é de suma importância a gente conhecer a função dele, a aproximação dele em relação à sociedade, porque dele é que as coisas vão sendo repassadas para os outros, para as outras etapas, para os outros cargos, consequentemente chegando através de um pedido, através de um documento até o presidente. Alguma queixa social que chega até o presidente por meio deles, né? Vereador, deputado, senador, até chegar a ele, presidente. Instância máxima, vamos dizer assim, representante máximo da sociedade. Bem, será que quem vota conhece os candidatos e quais as coligações, tá certo? Será que quem vota em partido A conhece mesmo quem são os candidatos, a vida dele, a vida social dele, que ele promoveu enquanto político e quais as coligações? Conhecimento quanto às regras da eleição, financiamento de campanha, quociente eleitoral, né? Quem entra, quem pode, né? Quem pode ter recurso, de onde vem esse recurso. O partido X vai ter o financiamento de campanha. Quem financiou, se essa verba foi pertinente, se a gente tem esclarecimento sobre isso, se a gente acompanha de fato até votar, tá certo? Consciência sobre a importância do voto, né? Muita gente, como eu disse, veio o voto mais como uma obrigação e não como um ganho social, porque o voto foi um ganho social, como eu falei das diretas já, né? Foi um ganho social. Essa questão de ser consciente político, consciência sobre o voto, eu me lembrei de um texto pequeno, bem simples, do Bertolt Brecht, né? Sociólogo ou filósofo alemão, estou na dúvida, né? Bertolt Brecht, cujo título da obra é Analfabeto Político. Exatamente, o analfabeto é aquele que não se importa com
não se importa com política, não se importa com o preço das coisas, com o aumento disso, com o aumento daquilo, com o aumento do aluguel, com o aumento do feijão e tudo. Não gosta de discutir sobre política, não conhece política, né? Então ele chama exatamente essa pessoa de analfabeto político. Se zanga quando alguém quer conversar sobre política e ela não conhece, não quer saber de nada e acaba fugindo, né? Tangente por meio, digamos assim, de descaso da discussão, para a discussão, né? Então, o analfabeto político, ele, na visão do Bertold Brecht, ele pensa mais ou menos dessa forma. E se você tem, o eleitor tem conhecimento sobre as opções existentes, né? Quais as opções que você tem para vereador, para senador, para deputado, para prefeito, para governador, para presidente, enquanto política, né? Enquanto período político. Nós vamos ter agora, né? Nós vamos ter agora a campanha, eu acho que vai ser em novembro, tá certo? Nós vamos ter que escolher alguns representantes de Estado mais uma vez, né? Será que as pessoas já estão vendo isso? Aproveitando que estão em casa, será que as pessoas estão pesquisando para que quando cheguem lá ao dia, né, cheguem lá ao dia de votar, já tenham consciência, não, esse aqui eu tenho consciência de que esse aqui vai ser melhor para mim, para minha sociedade, para o A mais B e tal, tá? Então, conhecimento quantas opções existentes. Outra, uma coisa que foi interessante, né, vocês devem ter percebido, as manifestações sociais, elas ganharam um aliado fortíssimo. Um aliado fortíssimo foi exatamente as redes sociais. Automaticamente, instantaneamente, você mobiliza um grupo de milhares de pessoas, né? Você joga, você conduz, você marca, né? Teve até uma manifestação social política que aconteceu há alguns anos, né? Que ela teve assim um estrondo social pelas redes sociais, que foi chamada Primavera Árabe, né? Que foi exatamente, eu não sei qual foi, não sei se foi no norte da África, um país do norte da África, que começou por lá essa questão das manifestações políticas, chamada de Primavera Árabe, que desencadeou para outros países ali do Oriente Médio, da região africana, países muçulmanos, mais especificamente. Tá certo? Eu não me lembro bem qual foi o país. Ele passou por vários países de cunho ditatorial, derrubando certas ditaduras, né? Como a gente viu aí, há exemplos, inclusive derrubando até monumentos de figuras que representam o Estado ditatorial, né? Então, a Primavera Árabe é um exemplo fortíssimo, um exemplo muito grande, muito bom, melhor dizendo, de uma manifestação social que ocorreu por meio das redes sociais. E aí, aqui no Brasil, fazendo a comparação, fazendo a analogia, no Brasil nós tivemos aí o hashtag Vem Pra Rua, né? Hashtag A, hashtag B, hashtag C, tá certo? E assim sucessivamente. Então, a gente teve vários exemplos que ocorreram nas redes sociais, tá? Aí a gente tem um outro papel importantíssimo nesse quesito. Deixa eu ver se apareceu uma perguntinha. Professor, fazer uso do analfabeto político na redação é correto? Sim, se você fizer uso da expressão analfabeto político, se referindo à obra, ao texto do alemão Bertold Brecht, é válido. Agora, você usar a expressão analfabeto político de cunho próprio, não, aí você não pode. Mas citar a obra Analfabeto Político do Bertold Brecht, você pode. Só não pode você mesma dizer assim, aqui no Brasil existem analfabetos políticos. Não. Você pode fazer a citação, fazer a referência, tá bom? Mas não necessariamente dizer que o brasileiro é analfabeto político. Aí é arriscado. Você corre risco até de ser considerado desrespeito aos direitos humanos. Tá bom? O papel das mídias sociais. Organização, publicidade e realização de manifestações. Aí você pode fazer uma reflexão aí. Até que ponto as mídias sociais contribuem de maneira efetiva e não existe manipulação quanto a essa organização, publicidade e realização dessas manifestações, tá bom? Outra, mais liberdade de expressão e debate político. Sem dúvida. Vocês devem perceber aí, inclusive, campanhas ocorreram bastante, discussões, debates ocorreram muito antes, principalmente no ano que ocorreu a campanha eleitoral para a presidência no Brasil, né? Ocorreu a escolha do presidente brasileiro do último ano, tá? Da última vez, 2018. Então, assim, as redes sociais estavam lotadas de reflexões, de debates verídicos, não verídicos, fake news, agressões e tudo. Enfim, até que ponto essa liberdade de expressão é favorável para os debates políticos e, consequentemente, para a manifestação social. Outra, até que ponto nós temos imparcialidade da mídia, até que ponto isso é válido
e de que forma essa parcialidade que existe, ela ajuda para as manifestações sociais, não levando não fazendo do cidadão brasileiro um protagonista, e sim um alienado político por conta dessa falta de imparcialidade midiática. Tá? Outra, você pode questionar também, né, de que forma essa democratização da internet dificulta a manipulação dos fatos. Será que ela dificulta mesmo a manipulação dos fatos com a questão das fake news, entendeu? Dos robozinhos que ficam jogando informações direto, tá certo? Nas redes sociais. PL 5.000, projeto de lei 5.065 de 2016, repressão e criminalização dos projetos sociais presentes nas ruas. Ou seja, já é uma estratégia de Estado aí de tentar coibir manifestações contra ele mesmo, contra ele próprio representante do Estado. Então, tem essa reflexão dele também que vocês podem levantar a partir desse projeto de lei. Ok? Aí a população cansou de ir às ruas. A população cansou de ir às ruas. Será que cansou? Minha perna tem olha só como ficou interessante. Minha perna tem panelas que pararam de soar. Os patos que aqui grasnavam já não fazem mais quá-quá. Tá? Então fizeram aqui uma paródia em relação ao poema do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, canto sabiá. Tá? Então assim, será que a sociedade cansou de ir às ruas? Ou nós estamos indo cada vez mais às ruas por conta de insatisfações, por conta de desgosto político, por conta de intolerância mesmo sobre determinados comportamentos, ou quem sabe, de repente, até por um melhor nível de consciência política? Será que o brasileiro está se tornando cada vez mais politizado e mais consciente politicamente e, de repente, não cansou de estar indo às ruas porque, de fato, está se tornando mais político, né? Mais politizado, melhor dizendo. E aí, por último, o recorte temático, que já havia colocado, mobilização social dos brasileiros frente à política. Como vocês analisam essas mobilizações sociais frente à política nacional, tá bom? Vocês vão discutir basicamente sobre isso aí no textinho de vocês, ok? Querem fazer alguma pergunta? Estou aqui para vocês. Fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, tá certo? Inclusive, como esse tema é interessante, tema político, né? Questão social e política, vejam aí, por exemplo, 3 áreas do saber que vocês podem utilizar no texto. Por exemplo, vocês podem usar, eu até citei agora há pouco, vocês podem usar a história, que é para, digamos assim, diversificar o repertório. Vocês podem usar a filosofia, tem muita coisa boa na filosofia. Não sei de quem é a frase, depois vocês podem procurar aí. O homem é um animal político. Enquanto que o Bertolt Brecht diz que o homem é um analfabeto político, existe um outro filósofo na Grécia, se não me falha a memória, Aristóteles, o homem é um animal político. Tá certo? O homem é um animal político. Então, você pode estudar história, filosofia, você pode usar a sociologia, você pode usar a literatura. Tem 4 áreas aqui de que eu me lembro que são muito boas para você levantar uma discussão. Tá certo? Tem o livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, que dá para você usar, porque ele fala sobre o processo de democratização do Estado brasileiro. Faz lá uma pesquisa no Google, pega o resumo, a síntese dele, para você ver qual é a melhor parte que você pode buscar. Tá certo? História, os fatos que ocorreram. Filosofia e sociologia, alguma citação de um filósofo e ou sociólogo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que dá para usar aqui. Fatos. Fatos concretos, todo fato é concreto. Fatos atuais, que entram como repertório, né? Exemplos, tá bom? Que entram como exemplos. Próprio direito político, tá bom? Aí você tem a Constituição, direito de se manifestar publicamente, não é isso? O direito de escolhas. Então, você tem aí algumas áreas que dá para vocês fazerem uso delas nas propostas de intervenção. Perdão, no repertório e na discussão. Já na proposta de intervenção, algumas ações pertinentes, né? Algumas ações pertinentes deixa eu ver aqui, disciplinar,
disciplinar comportamentos de manifestações sociais, né? Disciplinar, conduzir, elaborar projetos, elaborar propostas. Outro, consciência política. Então, você tem educar, tá certo? Você tem como educar. Então, algumas ações aí que vocês podem fazer uso delas para promover as propostas e intervenções de vocês. Tá bom? Então, tá aí o materialzinho. Perguntas não? Certeza, pergunta nenhuma. Então, ficamos assim. A gente geralmente marca para vocês entregarem o texto que dia? Hoje é segunda. Vocês vão me entregar até quarta. Até quarta-feira vocês mandam o texto para o e-mail, tá bom assim? Hoje é segunda, vocês me mandam até quarta. E aí eu queria combinar com vocês o seguinte, como essa aula passou para essa semana, para não ficar assim uma em cima da outra, eu queria marcar para a próxima segunda-feira, né? Nosso último encontro do mês, tá certo? O último encontro, próxima segunda-feira, tá bem? Último encontro dessa turminha, que ela é uma turminha de 2 meses, então, próxima segunda-feira, combinado assim, turma? Tá bom? Então, aguardo os textinhos de vocês até quarta-feira para eu corrigi-los e entregar imediatamente. Alguém querendo tirar alguma dúvida, pode me mandar o WhatsApp. Os textos que eu entreguei agora, passado, se tiver alguma dúvida, é só mandar que eu respondo, tá bom? Combinado? Pois, um abração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bem, viu, turma? Boa noite, tá?